propósito. Amém? E o tema de hoje está relacionado ao nosso texto, Êxodo capítulo 14. O nosso Êxodo capítulo 14 é a leitura de hoje. Êxodo capítulo 14. Primeiramente, esse estudo eu quero fazê-lo em 3 partes. Primeiro, a parte antes que nós vamos ler, eu quero falar para você. É a parte que Deus projeta com propósito. Tudo que Deus planeja tem propósito. Tudo que Deus prepara para nós há um propósito. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira parte da nossa leitura, que eu quero fazer por partes, Êxodo capítulo 14, do 1 ao 4. Você vai ler e me acompanhar aí. Disse o Senhor a Moisés. De novo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Grife essa palavrinha aí, se você puder, como eu estou gritando aqui. Que mudem o rumo. Grifei. E acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. 3 agora. O faraó pensará. Eu quero que você grife essa palavra, pensará. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos. Outra palavra muito interessante. Confusos e cercados pelo deserto. 4. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Pare por enquanto a leitura aqui. Eu quero falar com você a respeito desse início. E o tema dessa noite é: tudo tem um propósito. Amados, quando nossa vida ela está nas mãos de Deus e nós a entregamos nas mãos de Deus, quando nós decidimos caminhar com Jesus e confiamos que o plano que Deus criou para salvar e redimir o homem do pecado e da perdição, que Ele é perfeito, é só através da fé, da obediência e de uma entrega que nós passamos a ter segurança e a entender os planos de Deus para nós. Claro que não estamos livres de ter problemas, tormentas, tempestades, vendavais e até mesmo de algumas ordens malignas, algumas ações malignas para nos tirar da visão, da audição, do coração de Deus, para nos fazer perder o entendimento do propósito que Deus tem para a nossa vida, que é grande. Deus não enviaria Jesus Cristo num plano tão lindo, tão perfeito, para que nós fôssemos fracassados. Deus não permitiria que todo o processo da via dolorosa, de tudo que Jesus passou por nós, terminasse numa derrota, acabasse numa vergonha, numa humilhação. Deus não quer a sua humilhação e a mim. Deus não está nos planos dele
a nossa vergonha, a nossa dor. Não está nos planos de Deus a morte para nós. Não por pouco que está escrito: bem sei que os pensamentos que tenho a respeito de vós são pensamentos de paz, de bem e não de mal. Porque o Senhor nunca desejou e deseja o nosso mal. Mas vamos para o texto, com o tema Tudo tem um propósito. Amados, quando Deus está no controle, tudo pode mudar. Nós temos que estar sempre cientes de que nós, andando com Jesus, nós estaremos nas mãos de Deus e tudo pode mudar. Quando Deus tem propósito, às vezes eu não quero mudança, às vezes eu não quero mudar o meu caminho, não quero mudar o rumo, não quero mudar as minhas atitudes, não quero mudar a minha mente, mas nos planos de Deus e dentro do propósito dele é necessário. Porque a mente do homem, ela se corrompe, ela se conforma, ela entra em conformidade deste mundo. O coração do homem desanima, o coração do homem, ele fica triste, ele se decepciona. Ele põe credibilidade demais nos homens, nos carros, nos cavaleiros, quando não deveríamos. Então disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Por quê que o Senhor desejou que eles mudassem o rumo? Essa primeira parte que eu estou lendo faz parte do primeiro tema do estudo, que é: Deus tem um controle, então Ele pode mudar. Se Deus tem um controle na minha vida e na tua vida, as coisas podem mudar, e para o nosso bem. O que Deus faz e como Ele faz para confundir o inimigo? Às vezes nós não permitimos que Deus possa agir, é quando eu não aceito mudança. Neste tempo que estamos vivendo, de pandemia, de uma crise mundial sanitária, em que se ouve números exorbitantes de óbitos, de perda, de luto, Deus está no controle. Mas algumas coisas precisam mudar. Deus tem o controle da igreja nas suas mãos. A igreja, que é a autoridade de Deus na terra, não está governada por homens, ela é governada por Deus. Ainda que os homens estejam nas organizações, sejam os profetas, os sacerdotes, mas é Deus quem tem a igreja em suas mãos. E neste tempo em que está ocorrendo, há novos rumos para a igreja. E ele disse: diga, Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem para outro lado. Quando eu grifei aqui, mudem o rumo, significa Deus está trabalhando com propósito, e o bem, o fim disso tudo vai ser bênção na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Veja que quando ele diz: fale para eles mudar o rumo e acampar lá perto de Pi-Hairote. Pi-Hairote, o significado disso é lugar onde de longe eu vejo a minha vitória. Esse nome significa, sabe o que? Eu posso estar longe da conquista, longe ainda do que eu espero, mas eu já posso ver, porque Deus está no controle. Eu já posso ver, eu posso crer que Deus está no controle, ainda que eu esteja acampado em Pi-Hairote, que é um lugar longe, mas eu posso ver minha vitória, porque Deus está no controle. E quando Ele está no controle, meu irmão, Ele pode mudar o rumo. Se nós deixarmos e obedecermos e aceitarmos as mudanças necessárias, nós vamos ter vitória em nome de Jesus. E ele diz assim: então acampe à beira-mar de fronte a Baal-Zephon, e o faraó pensará. Eu grifei essa palavra pensará.
Quando ele disse, porque o faraó pensará que os israelitas estão confusos. É o que ele está dizendo para Moisés, e ele diz para mim e para você nesta noite: o jeito que eu trabalho, a maneira que eu trabalho, eu trago segurança para os meus e conflito para os inimigos. Porque ele diz, o faraó pensará. Deus, quando ele está no controle de todas as coisas, tem um propósito até no que o inimigo está pensando de mim e de você. Você está se importando com o que o inimigo está pensando de você? Eu não estou me importando. Aliás, eu até gosto de uma canção que fala, olha, estou nem aí o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Né? Você que é da minha época, nem sabe daquele cântico, eu quero é Deus, todo dia, toda hora, sem parar. É assim, irmãos. E ele diz, Moisés, digam aos israelitas que acampem, que mude o rumo, confia. Talvez muitos acham ruim mudança, não gostam de mudança. Quantas vezes um pastor, ele vai mudar um líder, uma autoridade de um cargo, no final do ano, há questionamento, pessoas que não gostam que mexam, líderes que acham que os cargos são seus, que porque tem habilidade, tem confiança em ti mesmo, errado. Porque quando Deus está no controle da nossa vida, Ele também está no controle do ministério a quem deu-nos por servir. É Ele quem dá a hora, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que troca. E quando Ele está no controle, tudo coopera para o bem. Mande que eles mudem. E vai para perto de Pi-Hairote. E o faraó pensará, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, e você confia nele, e às vezes até mesmo está doendo, está difícil, mas é porque a estratégia de Deus é fazer o inimigo pensar que você está desistindo, que você está errando, que você está desobedecendo. Mas só que ele só pensa, porque o que ele disse, Faraó pensará que o povo está confuso. Não, quando Deus está no controle, ninguém fica confuso. Quando o povo obedece o que Deus manda, não há confusão, não há dor, não há choro, não há angústia, há segurança, há esperança e a paz. Quando ele diz, Moisés, diga para que eles mudem o rumo, é porque ele quer confundir o inimigo, o faraó, para que a cabeça de faraó girasse e pensasse, eles estão confusos, agora eu vou pegá-los, eu vou tragá-los. E era uma emboscada de Deus, porque Deus queria ser glorificado por faraó e pelos egípcios. Pastor, o que é isso? Que loucura! Onde se viu o faraó e os egípcios glorificarem a Deus? Então venha comigo no versículo 4. Então endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá. Veja que Deus trabalha com propósito para que faraó pudesse glorificar a Deus. Era preciso que o coração de faraó fosse primeiro endurecido por Deus. E permitindo Deus que ele perseguisse, Deus pode até permitir que muitas lutas venham na minha vida e na tua vida. Deus pode até permitir que muitas batalhas nós teremos que enfrentar. Deus pode até permitir que muitas tempestades nós vamos vencer, nós vamos passar, mas é para glorificar o nome dele, é para que nós venhamos a crescer, porque ele está no controle e tudo tem um propósito. E ele diz, eu endurecerei o coração dele e ele perseguirá. Não disse vencerá, não disse ele os alcançará, não disse que ele os tomará, não disse que ele os subjugará novamente, ele diz perseguirá. Mas ele diz assim no final, todavia eu serei glorificado por meio de faraó. Ele disse, todavia, ainda que haja perseguição dos israelitas, ainda que haja perseguição de faraó, aqueles a quem eu disse, muda o rumo, muda, volte para cá, que eu quero que haja um embate, uma batalha, mas eu estou nessa batalha com vocês.
para que haja um crescimento na fé de vocês, para que haja um sentimento de que Deus de Israel é maior do que o faraó e o seu exército. Talvez hoje você está endurecendo o coração, não quer mudança. É oportuno este tempo de crise, de pandemia, de vírus, de morte, de choro, de recesso. É tempo de ver a mão de Deus trabalhando no controle de tudo. Muda o rumo da tua história, muda o jeito de agir. E ele disse: então eu serei glorificado por meio de Faraó e todo o seu exército. Aqui está na Bíblia. Não sou eu que estou falando, foi Deus que disse a Moisés: eu serei glorificado. Mas meu Deus, como que Deus pode ser glorificado por um exército, por Faraó, no encalço dos israelitas? Meu querido, Deus permite muitas vezes muitas coisas até chegar perto de nós, mas não nos tocar. A Bíblia diz que o inimigo vosso adversário anda bramando, rugindo, fingindo ser um leão ao nosso derredor, porque ao nosso redor tem que estar o Espírito Santo de Deus, tem que estar o Senhor tomando conta de nós. Ele disse que permitiria que ele perseguisse, mas não tocasse. Às vezes a batalha, a luta chegar perto de nós nos faz crescer, mas não nos torna derrotados. Que isso sirva na minha vida e na tua vida. Segundo ponto que eu quero falar com você. Então este daqui, o primeiro ponto do nosso tema, tudo tem um propósito, é quando Deus está no controle, correto? Então eu peguei o texto, coloquei um tema dentro da leitura, e do tema eu coloquei a ação de Deus. Porque se você pegar a Bíblia inteirinha, meus irmãos, vai ter a ação de Deus, vai ter a ação do homem e vai ter a neutralidade, é onde Deus e o homem se encontram quando há obediência. Só que entre a ação de Deus, que é o plano, a ação de Deus, que é o propósito, e o que Deus quer fazer, a realização, existe um meio. Neste meio está eu e você, estão os nossos corações, estão nossas atitudes, estão a nossa mania de querer permanecer sem mudar, vendo as coisas ficarem numa situação ruim, porém não nos mexemos, não tomamos atitude nenhuma e ficamos a murmurar. O segundo tema é, do meio do nosso estudo, confiemos nele. Se ele está ordenando, é porque vai acontecer. Então acontece lá no 14:10 agora. No 14:10. Ao aproximar-se o faraó, então, porque Deus permitiu que perseguisse-os, os israelitas olharam e avistaram os egípcios em grande quantidade de carros e cavalos, e marchavam em direção deles, e aterrorizados ficaram, clamaram ao Senhor, e agrediram Moisés com palavras duras, por causa do seu medo. Querido, deixa eu te fazer agora, no meio do estudo, a minha analogia. Se Deus falou, se Deus disse, ele disse: Moisés, diga ao povo, Moisés, eu endurecerei, Moisés, eu serei glorificado, Moisés, mande o povo mudar de rumo, Moisés, todavia, é Deus agindo, é a ação de Deus. O segundo tema, agora é o povo sem entendimento. Reclamaram, falaram que Moisés levaria eles para morrer no deserto por falta de túmulo. Reclamaram que tiravam de lá para ser humilhado e chegaram a dizer: deixe-nos em paz. Sabe o que é essa palavra aqui do versículo 11, que eles criticam, depois perguntam assim: morreremos no deserto? Por que faz isso conosco, tirando-nos de lá? Deixe-nos em paz. É alguém que não quer mudança, é alguém que não quer mudar o rumo, é alguém que não quer ser confrontado com batalhas, ainda que Deus esteja no controle, ainda que Deus esteja com o propósito daquela batalha.
não vê, não enxerga, não entende, porque não quer mudar o rumo. Eu te pergunto nessa noite, você confia no Senhor? Será que em meio a tudo que estamos vivendo, não é hora de obedecermos? E mudança de rumo aqui, que o que significa que Deus mandou? Diga para eles mudar o rumo. E agora eles falam, deixe-nos em paz. É conformismo, falta de visão, falta de entendimento, é frieza na fé, impede o agir de Deus. Às vezes, esse mudar de rumo é mudar o jeito que nós entregamos tudo a Ele, a nossa vida a Ele. Às vezes, esse mudar de rumo é confiar sem reclamar, é esperar sem questionar, é perdoar sem ser exigido, é buscar mesmo que não esteja precisando, é mudar algo ainda que isso lhe custe perdas para você, é olhar diferente ainda que o rumo pareça ser o mesmo todos os dias, o mesmo caminho, o mesmo local, a mesma igreja, o mesmo pastor, o mesmo povo, mas olhar diferente. Talvez você tenha passado por este caminho, você tenha vivido as mesmas coisas, tudo repetitivamente, você tenha vivido e ouvido coisas semelhantes todos os dias, que você não muda a forma de ver, de olhar, de entender. E o último, será que esse mudar de rumo não é ouvir diferente? Porque gostamos de ouvir o que nos faz bem, gostamos de ouvir aquilo que nos alenta. Mas será que não é preciso ouvir alguém que diga, muda de rumo, mude de atitude, mude o teu jeito de falar, mude o teu jeito de agir, muda o teu jeito de entregar, muda o teu jeito de perdoar, porque muitos perdoam assim, eu perdoei, mas não quero nem ver a cara. Eu perdoei, mas quando eu lembro, não, está errado. Tudo isso é o meio de quando Deus tem um propósito, que tudo que Deus faz tem um propósito, mas nós não entendemos e não aceitamos mudança. E eles falam, deixe-nos em paz. Por que nos tirou de lá? Por que trouxe para morrer aqui? Lá porventura não tinha túmulos? Não era questão disso. Questão que Deus tinha algo maior. E Deus levou eles e disse, manda eles mudar de rumo, de direção, se instalarem em Pi-Hahirote, em frente a Migdol, bem na beira do mar, porque eu vou fazer algo grande. Vai ser para a fé deles fortalecer. Vai ser para a fé deles nunca mais sair da história, que era a abertura do Mar Vermelho. Deus quer te fazer atravessar batalhas sem que você precise lutar. Só que às vezes tem um mar grande na frente, tem um mar vermelho na frente. Mas qual é a sua atitude? Qual é a minha? Querer ficar em paz em meio à guerra? Querer ficar em paz na escravidão sem mudar a mente, sem mudar, não entender o propósito? Está errado. Vamos para o terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto, então, que o tema é como Deus quer. Agora, a leitura de como Deus quer está no 14, no versículo 13. Agora é como Deus quer. Deus ordenou 14:1. Como nós queremos 14:10. Como Deus quer 14:13. Moisés responde ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que Deus fará para vocês. E disse ainda Moisés, hoje mesmo Deus nos trará esse livramento, porque vocês nunca mais verão estes inimigos. Nunca mais. O Senhor lutará por vocês. Tão somente se acalmem. É como Deus quer. 14:13. Deus quer que você confie que tudo tem um propósito.
Deus quer que você confie que Ele está no controle de todas as coisas, ainda que tenhamos que mudar a forma de pensar, de falar, de agir, de perdoar, de entregar, de ouvir, de enxergar, enfim. Deus está no controle. E para encerrar, a última parte é como devemos fazer. Tem como Deus faz, tem como nós fazemos quando estamos sem a visão de Deus, como Deus quer que é, e agora como nós vamos fazer de verdade, que é no 14:15. Então disse o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando ainda? Moisés, diga ao meu povo que marchem. Diga ao meu povo que marchem. Deus está nos chamando para uma grande caminhada. Deus está nos chamando para nos mexer. Deus está nos chamando para mudar rumo de situações. O rumo da situação pode mudar na tua casa. O rumo dessa situação pode mudar no teu trabalho. O rumo dessa situação pode mudar na tua vida. O rumo da tua situação pode mudar no teu casamento. O rumo dessa situação pode mudar quando você entender, ouvir os planos de Deus e dizer: Deus está no controle de todas as coisas e tudo Ele tem um propósito. Ele disse: Moisés, diga ao meu povo que marchem, que se mexam. Eu estarei com eles em todo o tempo. Então, como nós devemos fazer? Como Deus tem nos orientado a fazer, porque Ele está no controle. Haverá vitória, haverá bênção, haverá abertura de mar vermelho, haverá morte dos inimigos, haverá derrota dos inimigos, haverá promessas de Deus se cumprindo, haverá sempre uma saída, porque tudo Deus tem um propósito. Quando Deus está no controle e eu entendo e eu mudo o rumo, o jeito de pensar, de agir e de fazer, Deus nos dará a vitória. Fique com essa palavra. Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por você nos ouvir. Nós vamos orar, tá bom? Fique com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.